Hoje nós vamos ver as bases do pensamento de Locke com a devida contextualização e vou já prometendo a vocês que devo criar mais um problema. Um problema não de me entenderem, mas de possivelmente se entenderem com o entorno, né, que existe por aí em relação ao pensamento do Locke e aos acontecimentos de final do século XVII na Inglaterra. Porque Locke é apresentado, e foi assim que eu o conhecia pela primeira vez, quem me apresentou, Locke apresentou dessa maneira. Na próxima aula trataremos de Locke, isso era em mestrado, hein? Trataremos de Locke, e que é o início do pensamento liberal. Bom, e está quase que consolidado na tradição, por tradição, né, que o pensamento de que Locke foi um pensador liberal, que ele esteve relacionado, que o pensamento dele esteve relacionado com a fundação mesmo, né, da criação das instituições políticas liberais, e aparentemente não haveria razão de contestar isso. Mas um belo dia eu consegui responder a uma pergunta que eu fazia para essa relação de Locke com das relações de Locke com aquelas instituições políticas, e no que a resposta apareceu, eu me dei conta de que Locke não era um pensador liberal, na realidade nunca foi um pensador liberal. Ele foi um pensador civil, o que não é absolutamente pouca coisa, o que não foi absolutamente pouca coisa, relacionado às instituições políticas civis, não exatamente instituições políticas liberais, criadas na Inglaterra no final do século XVII. E vou tentar, aqui na aula de hoje, né, entre as coisas que vou falar a respeito de Locke, demonstrar isso, né? Demonstrar que Locke, um pensador civil, repito que não foi absolutamente pouca coisa, porque na ocasião era revolucionário isso foi revolucionário, e as instituições políticas que chamam de liberais também não eram liberais, não foram liberais, elas são instituições políticas civis e também não há pouca coisa, porque, na realidade, instituições também revolucionárias. As duas coisas, portanto, ligadas, o pensamento revolucionário de Locke e as instituições políticas revolucionárias. Numa Inglaterra que já vinha, né, num caminho revolucionário, desde que começaram as primeiras tensões entre os homens da Commonwealth e os reis, e o primeiro rei da dinastia Stuart, que foi o James I, mas que começaram a ganhar essas coisas assim, vida no papel, vida até para prosperar em papel, na Petition of Rights, né, de 1628, em que os súditos, os homens da Commonwealth, proclamaram: nós não devemos apenas lealdade ao rei, nós também temos direitos. O direito não é apenas do rei. Então, nós vimos, né, na aula aqui em que falamos na Inglaterra no século XVII, que aquelas tensões levaram a uma guerra civil, uma guerra entre o parlamento, chamada de guerra civil,
mas é discutível isso, né, essa denominação. Que fique, porque, afinal de contas, foi o parlamento que reagiu contra o rei e venceu aquela guerra, mas não teve, na ocasião, alguma coisa que aquilo que é necessário em todo momento revolucionário, uma teoria para ele. Teoria que faltou depois no México ao Zapata, faltou ao Pancho Villa, porque não basta ganhar no campo de batalha, tem que ter uma teoria. Se essa teoria é aplicável ou não, isso é outra conversa, mas tem que ter uma teoria revolucionária, uma teoria que pelo menos negue a ordem contra a qual se está lutando. E o que aconteceu ali foi que veio o protetorado de Cromwell, né? Já falei sobre ele aqui rapidamente, né? E a importância do Cromwell na afirmação política da Commonwealth, na afirmação política, na verdade, na afirmação política, na verdade, do povo inglês, que é um povo que eu falei para vocês, não teve reis em suas raízes, né? Ou se teve reis nos tempos anglo-juto-saxões, quando se tornaram, de fato, aquilo que depois foi considerado o povo inglês, já foram dominados por dinamarqueses, vikings, franceses e escoceses, alemães, enfim. Esse povo sem reis próprios que faz a sua figuração, né, política, né, tem esse nome, Commonwealth, e afirmar-se ali naquele período do Cromwell como protetor da Commonwealth e, mais adiante, com a morte de Cromwell e, sem teoria, não conseguir sustentar as vitórias revolucionárias que teve até ali, o que fez com que houvesse uma restauração monárquica e, depois da morte do Cromwell, claro, uma restauração monárquica, e dessa restauração monárquica, uma divisão entre dois grupos políticos, né? Vou até escrever para vocês aqui, o grupo político Whig, que no plural é Whigs, que é a raiz do que foi mais tarde o chamado Partido Político Liberal, que dentro da Inglaterra é partido Whig mesmo, propriamente dito, ou obedece mais a essa tradição. E o outro que era a outra corrente, que era a corrente Tory, essa que é a raiz do Partido Conservador. Hoje, esse partido que chamam de liberal, que vem dos Whigs, ele está na terceira posição, porque desde 1900 a Inglaterra tem o Partido Trabalhista, né, Labour Party, e isso tudo fez com que, aos poucos, né, a posição do Partido Liberal, do qual até saiu esse Partido Trabalhista, né, do rabo do Partido Liberal, que acabou saindo esse Partido Trabalhista, fez com que esse Partido Liberal acabasse passando para a terceira opção dos ingleses. Muito bem. Eu tenho, então, um tempo, depois da restauração da monarquia, um tempo em que inicialmente Carlos II e depois James II dão continuidade à dinastia Stuart, e em relações com essas duas facções políticas, que são as facções do Whigs e Tories, mas em tensões constantes com a facção dos Whigs e com acordos, né, entendimentos com a facção Tory. O que acontece? O reinado de Carlos II vai até 1685. Em 1685 assume James II, irmão dele, e seguindo uma política já iniciada com Carlos II,
se despregando completamente também dos Tories, né? Fazendo com que os Tories e os Whigs fizessem um pacto político e, nesse pacto político, acabassem por derrubá-lo, a ele, James II, em 1688, na Revolução Gloriosa. E uma revolução em que não houve tiro, não houve nada, e, na verdade, deixaram até que ele escapasse rumo à Escócia, onde ele também era rei, e que se preparasse para o ano seguinte, 1689, uma nova formação política institucional com um outro rei que veio importado, vamos dizer assim, da Holanda, que seria então William III ou Guilherme III, né, para a portuguesando, que jurou um instrumento chamado Bill of Rights, como escrevi aí para vocês, instrumento esse que tem um significado de Constituição, se nós considerarmos que ele foi feito pelo Poder Legislativo, no caso, o Parlamento, para controlar o Poder Executivo, que é o rei, que, no caso, era o rei. Então, com essa função de traçar limites, né, de controlar ao próprio poder de intervenção do Executivo, diríamos, ou podemos dizer, tem um caráter, tem um espírito constitucional, e até porque também propôs-se a ser uma espécie de lei básica, né? Lei básica das relações entre o rei e os súditos, né? Não diria entre os súditos como um todo, mas entre os reis e entre o rei ali naquele momento, Guilherme III, que jurou a Bill of Rights sem entender nada, segundo dizem, porque ele não conhecia inglês, não falava inglês, mas não perdeu a chance de ser rei. Mas, seja lá como for, eu tenho nesse juramento essa submissão do Poder Executivo ao Poder Legislativo, agora Poder Supremo. Poder Supremo porque é o representante da vontade do novo soberano ou da nova soberana, que é a Commonwealth, que, em tese, vai ser chamada de sociedade civil. Ou seja, na teoria vai ser chamada de sociedade civil, mas ali para os ingleses é a Commonwealth, e ela é agora a nova soberana, não é mais o rei soberano, é ela, a Commonwealth, que é a nova soberana, e como não podia ser diferente naquela ocasião, ela tinha de estar fundamentada em Deus. E isso é uma coisa que uma hipótese já aberta no pensamento de Hobbes, mas ainda não posta exatamente como para ser realizada em instituições políticas. Vivia, digamos assim, nas discussões políticas, mas não propriamente como realização institucional. Quando chega ali em 1690, com a publicação das principais obras de Locke, nós vamos ter a teoria de fundamentação em Deus da sociedade civil, né? A teoria da fundamentação em Deus da Commonwealth. E é o Locke trazendo a teoria revolucionária que faltou nos anos do Cromwell. Embora houvesse ideias políticas no tempo do Cromwell, nenhuma delas vingou como teoria para aquela revolução que tinha sido vitoriosa nos campos de batalha. Agora, com o pensamento de Locke, todo aquele processo revolucionário inglês ganhou a sua teoria e, realizado institucionalmente, ganhou vida, ganhou sequência, e cá entre nós virou base das instituições políticas, das principais instituições políticas, das mais comuns instituições políticas existentes no mundo. Então, nós estamos falando de um momento que, embora inglês, lá na sua origem, é base para criações institucionais que se espalharam pelo mundo. E agora vou trazer aqui um grandíssimo problema nisso tudo. Eu até digo com toda tranquilidade, foi o primeiro momento na história em que os valores civis se tornaram soberanos. Nós vamos falar um pouquinho mais de valores civis quando falar
diretamente do Hobbes. Os valores civis se tornam soberanos, o que é que seja? Os valores ficam acima de todos, e, por isso mesmo, nós temos ali, pela primeira vez na história, isso que atribuem a outras sociedades, mas que eu não vejo absolutamente ter acontecido em nenhuma delas, que é a civilização. Exatamente isso que eu estou falando para vocês. Não considero civilização a civilização do Egito, a China, a civilização da China, civilização da Mesopotâmia, ou até a civilização da Atlântida, essa coisa toda. O fato é que os ingleses, no século XIX, eles conseguiram espalhar pelo mundo uma teoria antropológica evolucionista, né? Se falava em selvageria, selvageria, melhor falando, seja lá como for, barbárie e civilização, e a civilização como ponto culminante dessa evolução. Então, passou-se, a partir dali, a considerar civilização toda a sociedade complexa. Roma, por exemplo, mas você não vê em Roma uma ideia, embora você possa falar em direitos republicanos e tudo, você não vê nada compatível, né, com nada que pareça uma civilização de fato, alguma coisa que, como aconteceu na Inglaterra, que proclame os valores civis como valores soberanos. A coisa não foi pensada exatamente desse jeito, tanto não foi pensada exatamente desse jeito, que saiu da ditadura de César, que descambou para a ditadura de César, dali para uma transição para o Império Romano, né? Que cá entre nós não foi absolutamente, nem podia ser uma civilização. Mas, enfim, eu estou dizendo, no capítulo 4 do meu livro Economia, Obstáculo Epistemológico, eu estou, nas primeiras páginas do 4º capítulo, falando isso, né? Falando exatamente dessa coisa da impropriedade de se considerar a civilização do jeito que se considera aí, como espalhadas pela história, e com base nesse julgamento evolucionista que a antropologia inglesa dos ingleses trouxe no século XIX. Então, que eu quero, voltando às coisas, eu estou falando que a civilização, de fato, ela começa ali, naqueles anos 1687, 1688, 1689, 1690. E vocês vão me perguntar claramente por que eu botei 1687 nessa história. Eu botei 1687 nessa história porque ali eu tenho uma espécie de autorização divina buscada nos princípios matemáticos de filosofia natural de Newton, que fala de um universo feito por Deus, mas que Deus não intervém mais. Agora, todas as forças do universo estão sob as leis, né? Ou sobre o princípio da ordem divina que construiu o universo, que criou o universo, e não precisam mais da intervenção de Deus ali, porque agora as leis, né, universais, elas são regentes da realidade, o que, em termos de política inglesa, ainda mais considerando que Newton está empregando ali no sistema de mundo dele, tá? No sistema de universo que ele propõe, né? Ele está propondo uma coisa que, na verdade, não é nada mais, nada menos que a ideia de um inglês chamado James Harrington, que escreveu um livro, The Commonwealth of Oceania, depois simplificado para Oceania, publicado em 1656, no tempo do Cromwell. Mas um livro que falava exatamente nisso. Numa sociedade sem reis, ou no Império ou República, mas em repúblicas como sociedade sem reis, sem preponderância política, e, no fundo, o modelo matemático que Newton põe, né, põe no universo, ele expressa as ideias do Harrington. Eu falei isso uma vez, eu falo isso em umas aulas, no momento não dá para ir adiante, mas está escrito também lá no livro, está guardado, e qualquer coisa a gente conversa sobre isso. Newton não é essa coisinha santa que descobriu ali, não, ele botou uma ordem no mundo
e muito inspirada no ideal político do James Harrington, que pensava numa Commonwealth independente de reis, sem reis, e com equilíbrio político. A teoria de gravidade do Newton não tem nada de isenta, nada de neutra. E bem pouco de científica também. Tanto é que a de Einstein destrói ela. Assim. Não, e ela tem, Vladimir, se você olhar, ela tem um problema sério também. Ela foi escrita em folha de papel. Então, como acontece? Quando você pega dois corpos assim, se afasta os corpos, né? Porque o que é? Matéria atrai matéria na razão direta das massas e no inverso do quadrado das distâncias. Então, se você está numa folha de papel e afasta os corpos, você está afastando em área. Você está afastando em área. Mas se você está afastando aqui nesse espaço, como eu estou afastando as palmas das minhas mãos, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou afastando em volume. Eu estou afastando em volume, não estou afastando em área. Então, seria o caso, né, da lei ser válida, que matéria atrai matéria na razão direta das massas e no inverso do volume das distâncias. Isso, Ingra, você vai dizer, você está maluco? Não, eu já li isso num artigo de um físico e, com toda certeza, ele também fala isso. Ah, bola, se isso era para valer, tinha que falar em volume, não. Se isso fosse para valer, tinha que falar em volume, não em área. Mas, então, não sou eu o único maluco nessa coisa toda. Né? Mas não creio que seja maluquice da minha parte. Mas é que as coisas vão rolando, vão ficando e as pessoas acreditando nela. Mas aqui não precisa, aquela matéria atrai matéria na razão direta das massas inverso quadrado das distâncias, aquilo é o princípio da ordem universal. Porque uma ordem universal tem que ser infinita, porque senão tudo se choca e vai ficar no meio. Né? Tem que ser infinito. Toda hora você tem que botar corpos para lá para não deixar os corpos que estão aqui se chocar. Essa coisa também, aquele Stephen Hawking, né, falou sobre isso. Poxa, mas que diabo de universo é esse que tem que ser infinito, senão ele vai se chocar. Então, mas o que eu estou falando? Aquilo ali foi uma representação de uma autorização divina para a Commonwealth ter uma ordem própria. Você vai dizer, isso será que foi tão importante assim? Claro que foi. Para você ter uma ideia daquela coisa do pensamento de Newton, quem é que vai estudar? O Newton aplicando James Harrington, diga-se de passagem. Quem é que vai ter adiante? Um homem que vai estudar a astronomia de Newton e depois vai formular uma ordem que devia haver, mas que estava obstaculizada pelos governos, que seria a ordem do mercado. Em outras palavras, o que seria o mercado para o Adam Smith? Ou, se vocês querem, o sistema de mercado. Uma coisa, uma ordem sem governo. Uma ordem que o governo só atrapalharia se interviesse. Ora, meu Deus do céu. Aí você vê de onde é que ele tira aquilo ali. Ele tira aquilo também do mesmo raciocínio que ele pega na astronomia de Newton, que ele escreve, tem um trabalho sobre a astronomia de Newton. Tudo isso mostra para nós mas quem que o Adam Smith também está falando ali no mercado? O mercado seria a ordem civil pura, a ordem não política, porque o que caracteriza o civil rigorosamente seria, em tese, ele não ser político, mas nós vamos ver, o que se faz ali com a civilização é uma conquista moral da política em favor da propriedade privada. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. O que acontece ali é uma conquista moral da política, de instituições, por meio de instituições políticas, no caso, da propriedade privada, ou, se vocês quiserem, de comunidades de proprietários privados. É isso que nós vamos ver daqui a pouco no pensamento de Locke. É esquisito? Eu estou comprometendo vocês, porque eu vou dizer, não é o que vocês encontram por aí, não. Tá? Lá vocês vão se meter em mestrado, para mestrado, fazer um mestrado. Ou depois tem que estar muito firme nisso para poder argumentar para uma banca qualquer que aparecer, porque as bancas, em geral, não se orientam, não tem isso na cabeça, não se deram conta disso, desse fenômeno
que apareceu no final do século XIX, que foi a civilização, e chamam aquilo ali de liberalismo. O liberalismo é outra coisa. Depois a gente pode até... Depois eu prometo a vocês, vou falar de liberalismo. Mas, no momento, não. No momento, eu tenho apenas uma ordem civil. E o que caracteriza essa ordem civil? Primeiro, considerar a sociedade civil soberana. Depois, considerar que o poder, das instituições políticas, a instituição suprema é o poder legislativo, controlador do poder executivo. Isso é a base das instituições civis. O mínimo que eu posso dizer sobre elas, daqui a pouco, falando de Locke, a gente vai falar mais. Quando entrar em Montesquieu, vai ver mais coisas. E não vai parar exatamente por aí. A gente vai acabar estudando isso a vida inteira, porque os americanos criaram o federalismo e o Brasil desavisadamente adotou o federalismo e não sabe usar o federalismo. E fica essas coisas conflitantes aí dentro da política brasileira. E ficam essas coisas conflitantes aí dentro da política brasileira. Bom, vamos lá. Já abri muitos atalhos aqui. Vamos voltar para o principal, que seria o que é o pensamento de Locke. Mais precisamente, eu quero chegar ao pensamento do Locke no segundo tratado sobre o governo civil, que é considerada, como falei para vocês, a obra básica, né? A teoria básica do liberalismo, mas não é a obra básica da civilização. Mas ela não é uma obra que assim começa, pelo contrário, ela vem na sequência daquelas 3 obras que eu falei para vocês ali, que eu listei para vocês: a Carta sobre a Tolerância Religiosa, o Ensaio sobre o Entendimento e o primeiro Tratado sobre o Governo Civil. Ela vem como um passo à frente daquilo. Quer dizer, aquelas 3 anteriores podem até ser consideradas como preparação para esse segundo Tratado sobre o Governo Civil, que, insisto, é tido como uma obra de pensamento político liberal, provavelmente até a primeira da história e tal. E eu digo a vocês, não é isso. Ali o que tem é pensamento civil, somente civil. Não chega a ser liberal, que é outro papo, outra coisa, e conflitante, contraditória. Olha, não é mole, não. Mas vamos tocando. Então, quem foi Locke nessa história toda? Filho de um coletor de impostos e tudo, foi fazer medicina, virou médico e apaixonou-se, né, por aquilo que já chamamos de filosofia empirista, né? Eu diria assim, apaixonou-se pelo empirismo e no caminho dele, de repente, apareceu um líder político Whig, Lord Ashley Cooper. E esse homem, já me disseram até cada barbaridade, que impossível para aquela época. Teria tido um abscesso no fígado e o Locke operado de tá bom, que vai operar abscesso no fígado no século XVII, o cara não vai morrer. Mas teve um furúnculo qualquer lá, ele drenou o furúnculo do Ashley Cooper, sei lá, uma coisa por aí, e ele acabou acompanhando o Ashley Cooper, entrou na política Whig e em pouco tempo se destacou dentro da política Whig e passou a ser o principal pensador Whig. E acabou mesmo sendo perseguido, porque depois de 1680, se já havia tensões entre Carlos II e os Whigs, elas aumentaram a partir de 1680, com perseguições cada vez mais ferozes, né? E o Locke foi se refugiar lá na Holanda, aí onde viveu trabalhando como médico. Não sei se teria acontecido isso de fato, é o que dizem. São coisas um pouco estranhas, né? Mas, de qualquer maneira, tá bom, era médico, foi lá para... E voltou para a Inglaterra em 1690. E já voltou para a Inglaterra em 1690, já era considerado o principal mentor dos Whigs, né?
já havia escrito um trabalho como IG para a Constituição da Carolina, ou seja, para a colônia inglesa da Carolina do Norte, lá no futuro território dos Estados Unidos. Ele, em 1690, vem com essas quatro obras, se não com outras também, que falei para vocês, com essas 4 obras que eu falei para vocês, em que ele faz digamos assim, ele está dando para aquela revolução a sua teoria, né? Está dando a teoria revolucionária para aquela revolução. Nunca esquecer que o século XVII é um século revolucionário na Inglaterra, e século revolucionário que depois vai se espalhar pelo mundo, sendo também revolucionário o pensamento dali e muitos outros povos, né? E muitas lutas contra monarquias absolutistas. Mas uma coisa acontece em 1691, eu vou botar aqui no chat para vocês, 1691, Locke, tem uma polêmica vou botar dessa maneira, um homem chamado Dudley North. E essa polêmica com ele, ela foi a causa mesmo da pergunta que eu fiz e que levei muitos anos a responder, mas quando respondi, vi que estava diante de uma novidade, que era a de entender que todo aquele processo da Inglaterra, dos anos, especialmente daqueles anos de 1687, 88, 89, 90, não havia sido um processo liberal, e sim um processo apenas civil. Então, essa polêmica aí ela é importante, porque ela é uma discussão a respeito de comércio exterior. O North estava preocupado em liberdade de comércio exterior. E o Locke, que foi depois presidente da Câmara do Comércio e tudo, ele tinha uma teoria relativa a controles centrais do comércio exterior. Era pelo comércio exterior que chegavam os metais amoedáveis, os metais com os quais, com a marca política, se fabricava o dinheiro, né? Então, há uma polêmica entre os dois, e o Locke foi a favor, notem bem, o Locke foi a favor do controle governamental, mas nota bem, um controle governamental já com instituições civis. E o North era pelo livre comércio, pela liberdade comercial, que é a posição que é a posição dos liberais. Então, a pergunta que eu fiz foi essa: por que o Locke se opôs a essa posição dos liberais? Em primeiro lugar, porque ele não era realmente um liberal. Embora tivesse seus negócios lá no comércio exterior, ele não era propriamente um liberal. Pensava em controle de entrada e saída de dinheiro, né, de metais amoedáveis. Então, não era absolutamente... Não pensava em liberdade comercial, nada disso. O North pensava. Mas deixemos isso aí porque eu quero mostrar que o Locke não vai absolutamente entrar naquilo que os liberais queriam. O que os liberais queriam de fato? E querem até hoje: liberdade de ação burguesa. Usar dinheiro para ganhar mais dinheiro. Como é que se fazia isso naqueles tempos? Com liberdade de comércio exterior, coisa que o Locke não queria deixar. Tinha que ter liberdade para usar dinheiro do comércio exterior, para trazer mais dinheiro ou trazer mais metais amoedáveis para fabricar dinheiro. Então, para cunhar moedas, né? Fabricar dinheiro, rigorosamente. Então, eu vejo um Locke aí que não está entrando absolutamente no problema do liberal. O que o liberal... Por que a questão do liberal passa... Ela está além daquilo que eram as questões civis. Quais eram as questões civis? Elas estão lá, num processo revolucionário como um todo, e vão ser consagradas na Bill of Rights, que é a proteção da propriedade privada e a proteção também dos excedentes monetários privados. Agora, o uso dos excedentes monetários privados para ganhar mais dinheiro, isso não é uma questão de Locke. Isso era uma questão do North e de outros ali, que foram chamados
para mim, indevidamente, de mercantilistas, que eram, na verdade, burgueses que queriam liberdade de comércio exterior, porque era por meio de conquistas e saques, né, que era o que para o tráfico de escravos, no qual o Locke se meteu também, que se conseguia, digamos assim, usar dinheiro para ganhar mais dinheiro, se conseguia dar provimento, né, aos fins das ações burguesas. Bom, então, deixemos esse assunto complicadíssimo em suspenso aqui para outras ocasiões que nós pudermos tratar dele, né? Mas no meu livro tem bastante coisa a respeito disso. Mas uma coisa é certa, no Locke nós vamos botar como um pensador civil. E eles, repito, não pouco, não nada pouco, porque um pensamento revolucionário, então. E aí, pois não. Você poderia escrever aí no chat o nome desse North que você falou? W. North está aqui. É que eu não bati para frente. Aí está. Caramba, está aqui, eu não mandei para vocês. Eu escrevi aqui, não passei para lá. Está aí. W. North. Obrigado. Eu escrevi aqui, não enviei para vocês. Mas, então, nós vamos agora a ver a relação que existe entre essas obras de Locke, que eu disse foram as principais. Depois, Locke vai escrever muito a respeito de comércio, de dinheiro, vai escrever várias coisas que vão ficar na história como escritos monetários, porque, é claro, né, há um momento, naquele momento ali, você tem clareza de que o principal meio de ação como um todo, não só de governar, é por meio de dinheiro. E o dinheiro, principalmente, porque o dinheiro ele pagava guerreiros, pagava a profissionalização militar, consequentemente, ele era uma coisa que era garantido pela violência e garantia também a violência da qual você pudesse dispor, né, por meio de um exército que viesse a formar, ou de uma armada que viesse a fazer, ou coisas assim. Alguma pergunta até aí? Que agora eu vou entrar no Locke propriamente dito. Não sei se ficou. Bom, sempre vai ficar faltando um monte de coisas aí, mas eu tenho que dar a base do pensamento dele, mas antes da base do pensamento deles, eu tenho que falar da relação que existe entre essas 4 obras que eu destaquei aqui para vocês, que são os Princípios Matemáticos de Filosofia Natural do Isaac Newton, que é como uma espécie de autorização divina, né, para usar o universo, né, como modelo para uma ordem civil independente de reis, uma ordem civil que, fundamentada em Deus, estando fundamentada em Deus, não precisaria de reis, tá? Não precisaria de reis, porque teria também seus próprios princípios esses que vão ser, no final da conta, lá no Adam Smith, que depois vão chamar de lei da oferta e da procura. Olha, eu complicando as coisas, entrando por um assunto que não tem nada que entrar por enquanto, mas já estou, pelo menos, dando algumas indicações para vocês. Isso considerando os princípios matemáticos de filosofia natural de Newton. Em 1688, nós vamos ter a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, como eu falei para vocês, é uma união, né? Muita coisa que se fala hoje em dia de pacto político não é bem aquela proposta do Hobbes de transferência mútua de direitos. O pacto político, em geral, é de facções políticas, e o grande exemplo de todos teria ocorrido na Revolução, no final do século XVII, na Inglaterra, com essa unidade, essa união entre Whigs e Tories, que vai transformar o parlamento em poder legislativo e poder supremo, porque é representativo da vontade do novo soberano, que é a Commonwealth, e um rei que estará agora controlado por ela, mas por meio do quê? Daquilo que, em 1689, os apresentaram para Guilherme III Jurar, que foi a Bill of Rights. A Bill of Rights é um instrumento que eu falei para vocês de tipo constitucional, mas se vocês olharem ele por dentro, o que tem dentro dele, na verdade? Proteção da propriedade privada e dos excedentes monetários.
que nós podemos chamar, sem problema, de direitos civis. Tá? Nós vamos ver, Locke vai estender isso, né? Vai fazer uma definição desse direito civil como direito de propriedade, mas com uma definição de propriedade em sentido amplo. A gente já vai chegar nisso. O que eu quero mostrar é o seguinte: a Bill of Rights ela foi redigida para dizer ao rei o seguinte: olha, ó, na nossa propriedade, no nosso dinheiro, você só entra com a nossa autorização. Só mete a mão com a nossa autorização, ou seja, com a autorização parlamentar. Deixar claro. E o que nós vamos ver, então, na outra face disso? O que está sendo protegido ali? Ou melhor, o que estão sendo protegidos ali? Os direitos civis. Os direitos civis seriam o de propriedade privada e de posse de excedentes monetários privados. Então, temos ali a Bill of Rights nesse terceiro momento, que segue, né, os princípios matemáticos de Newton, a Revolução Gloriosa, e no ano seguinte a teoria revolucionária aparece ali, e o seu autor era o John Locke, e nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui hoje, para, na próxima aula, dar detalhes, alguns detalhes do segundo tratado sobre o governo civil. Então, o que vamos fazer hoje? Pensar, em primeiro lugar, nesse primeiro trabalho aqui, citado, né, não sei pela ordem, que é o discurso, né, ou carta sobre a tolerância religiosa. E essa carta sobre a tolerância religiosa, ela simboliza hoje, para muitos, né, um documento de liberdade de pensamento. Não discutiria, não diria que não. Mas quando nós olhamos o contexto lá, nós vamos ver um Locke que olha para uma Inglaterra com práticas protestantes para tudo quanto é lado. Claro, não é como. A primeira providência, o que você faria se você quiser unidade, quer dizer, numa sociedade com diversidade religiosa, em que você tem o rei chefiando a igreja anglicana, você tem católicos, digamos assim, enrustidos, ali porque os católicos, dadas as ligações com a dinastia Stuart, não eram absolutamente bem-vindos ali entre os ingleses. E também vocês podem ver ali um país com muita feitiçaria também, que havia, mais claro, tudo escondido, né? Tudo escondido. Você imagina uma situação dessa, de repente você vem com uma nova ordem política. E uma nova ordem política que não é uma ordem que vai centralizar, especialmente no rei. É uma ordem política que vai centralizar numa instituição em que essa diversidade estará representada. Estará lá. Ou seja, no parlamento, eu vou ter puritanos, presbiterianos, vou ter batistas, eu vou ter de tudo ali. Então, como é que eu posso? Notem bem, eu tenho que fundamentar em Deus tudo isso aí. A solução já está, de alguma maneira, encaminhada. Vamos fundamentar em Deus usando a natureza como fonte. A fonte da fundamentação em Deus será a natureza. Ótimo, a natureza está para todo mundo aí. Então, é uma maneira religiosa, laica, né, de fundamentar em Deus. Escapa das autoridades eclesiásticas. Muito bem, excelente. Agora, o que eu vou fazer com essas, aspas, bancadas protestantes, de diferentes protestantes dentro do parlamento? Eu vou dizer que ninguém pode predominar, que ninguém pode preponderar, não tem nada disso. Então, eu tenho que trabalhar uma carta sobre a tolerância religiosa, que significa algo preciosíssimo dentro da história, que é a laicização
de uma instituição política, no caso ali da Inglaterra, que foi o parlamento. A laicização do parlamento. O parlamento, quando se torna soberano, não se torna soberano como algo que seria como uma instituição religiosa, uma instituição, ou melhor, que tivesse optado por uma religião. Ela é representativa, o parlamento é representativo da sociedade civil, que nós vamos ver, essa sim fundamentada em Deus, de acordo com o discurso do Locke e com o espírito da Bill of Rights. Então, o que eu preciso aqui deixar claro, que essa carta sobre a tolerância religiosa, ela, na realidade, está botando, entendam-se, porque a política, a principal instituição política, o parlamento, não pode pertencer a religião nenhuma. Vou falar para vocês uma coisa aqui que é muito estranho. O Brasil, no século XIX, ele teve um império católico. O Brasil não tinha um império civil. Tenha certa paciência. Tá? Era um império católico. E qual foi? Assim que veio a República, logo de cara, o que os positivistas fizeram lá na República? Separar a Igreja das instituições políticas. Laicizar as instituições políticas, o que se chamam de laicização do Estado. Porque as instituições políticas na República não eram laicas. E o poder moderador era o poder do imperador, fundamentado em Deus. E todas aquelas distribuições de patente de coronel de Guarda Nacional, uma guarda de defensora das instituições daquele Império Católico. Com os títulos ali daquela guarda, todos eles também fundamentados em Deus, porque a Guarda Nacional era a defensora de instituições fundamentadas em Deus, que o nosso império era fundamentado em Deus e tinha uma religião oficial e tudo. Não é o que acontece ali com a Commonwealth e o parlamento, no final do século XVII, na Inglaterra. Então, vocês, olhando isso, podem ter um caminho seguro para refletir a respeito do Brasil, de que o Brasil saiu de instituições não civilizadas para instituições civilizadas, ou instituições civis, desculpem, sem uma formação civil dentro da sociedade brasileira, rigorosamente sem formação civil. Só vamos ter Código Civil em 1916. E há todo um processo lento de civilização no Brasil que vai, digamos assim, aos poucos, afastando os valores religiosos das instituições até chegar nessa balbúrdia que, de repente, se instalou agora aí no país, cheio de bancadas evangélicas e o diabo a quatro. Olha, não me peçam para dar um rótulo para o Brasil, que são uma bagunça do cão, o que está acontecendo agora aí. Eu vou dizer que está laicizado. Resumiu bem, professor. Oi? Resumiu bem, é uma bagunça do cão. Eu vou dizer o quê? Eu posso falar que a República começou um processo de laicização. Mas essa laicização corresponderia o quê? No fundo, a você afastar dos valores católicos as instituições políticas, afastar a tumba, essa coisa toda. Mas o que acontece acontecendo nos dias de hoje? Você tem umas coisas mais absurdas aqui no Brasil, você tem bancada de evangélicos, reconhecimento da bancada dos evangélicos, tem que ter representante evangélico no STF, tem que ter um representante evangélico no... Que conversa é essa, meu Deus do céu? Como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou explicar isso? Eu estou trabalhando com vocês aqui, um autor lá na Inglaterra, no final do século XVII, que afastou. Estava cheio de protestantes naquilo ali, no parlamento, mas ele, não, olha, ninguém vai fazer bancada aqui, não. Ninguém vai fazer bancada. As instituições políticas são laicas, que a religião vai para fazer fora da política. A religião oficial, né? Eu não diria a religião, eu diria informal, que é essa de você se vincular a Deus lendo a natureza, né? Que é o que vai dar origem à ciência.
A ciência moderna, né? Diga-se de passagem. Bom, então, nisso, e ficou claro isso. Meu Deus do céu, ficou claro isso. Estou perguntando a você, está claro? Você não me responde nada, fico assim, meio... Então, a Carta sobre a Tolerância Religiosa é isso. Aí vocês vão ter agora uma outra obra chamada Ensaio sobre o Entendimento Humano. Ensaio sobre o Entendimento Humano é considerado, digamos assim, o tratado básico da filosofia empirista. Eu tenho uma série de cuidados em relação a isso. O que seria empirismo? O que seria racionalismo? Porque há uma tradição, né? Uma tradição dentro do ensino de filosofia, de que, num determinado momento, né, apareceram duas filosofias modernas, ou dois procedimentos filosóficos modernos, que seriam o procedimento empirista e o procedimento racionalista. E todos os dois estavam voltados para aquilo que se chama critério para a verdade. Só que a verdade tem dupla face. Tem uma face que é a do enunciado, né, racional, e tem a face do objeto, daquilo para o qual é feito o enunciado. Então, seria uma coisa assim, eu tenho a face da razão e a face da experiência. O que seria a verdade? A verdade não seria nem a razão nem a experiência. A verdade seria a correspondência plena entre o que se diz pela razão e o objeto daquilo que se diz, o alvo daquilo que se diz. Então, a verdade seria a correspondência plena entre a formulação racional, entre o que se diz e entre o que se pensa e o que é pensado. Entre o que se diz e aquilo sobre o qual se diz. Então, nesse caso, eu tenho que definir. Como tem dupla face, quem é o critério da verdade aí? Quem é o critério da correspondência? Porque a verdade não é nem uma coisa nem outra. Ela é a correspondência entre essas duas partes. Quando se diz que a razão é o critério dessa correspondência, que é o critério da verdade, eu digo que sou racionalista. Eu digo que estou no racionalismo ou numa filosofia racionalista. E quando eu digo que o critério dessa verdade, que o critério dessa correspondência plena é a experiência, eu estou, então, sendo empirista. Eu estou no empirismo, na filosofia empirista. Creio que não haja dificuldades nisso. Razão e experiência, verdade e correspondência plena entre as duas coisas, entre o enunciado racional e a realidade rigorosamente racional da experiência, daquilo que é dito, sobre o qual se diz a razão se manifestou. Então, aí a correspondência. Claro, se eu digo que é razão, sou racionalista. Se eu digo que é a experiência em si, eu sou empirista. Parou nisso? Critério da verdade? Não, tem mais dentro dessa história. Porque, mais uma vez, tem Deus. Tem Deus nisso tudo. Porque a grande questão é onde é que está Deus. Se Deus vem pela experiência ou se Deus vem pela razão. Então, isso é muito importante no caso de Locke, porque Locke era um empirista. E Deus, para Locke, não vinha pela razão. Tanto que tem uma sentença que é crucial no ensaio sobre o entendimento humano. A mais importante, talvez, experiência daquele calhamaço, que é de não há ideias inatas. O que significa não há ideias inatas? Eu só formulo as ideias depois da experiência. Eu tenho a razão, mas a razão não tem em si ideias. O que significa a razão não tem em si ideias? É que a razão não é portadora de Deus, propriamente dito. O Deus está nas coisas, na experiência. Vem lá, também tem mais um desdobramento da discussão que saiu lá no século XI
aquela discussão da controvérsia dos universais. Essa junção, quem fez? Não, Kant tem uma definição de verdade, claro, com correspondência plena entre conhecimento e objeto. Mas essa separação entre empirismo e racionalismo, se foi ele o primeiro a propor, aí você me pega, realmente não sei. Isso realmente eu não sei dizer. Se foi ele, no fundo, que você está falando aí, se foi ele, não é bem quem fez a junção, porque ele teria sido o primeiro a propor uma divisão entre racionalismo e empirismo. Não sei te dizer. Não saberia te dizer de fato. De qualquer maneira, uma consideração devemos ter nisso aí. Fosse o Locke tendo consciência disso ou não, o problema é onde é que estava Deus, se Deus vinha pela razão ou vinha pela experiência. Uma coisa já era certa, pelas Sagradas Escrituras, era para a Commonwealth eclesiástica. Para a Commonwealth civil, Deus tinha que vir por onde? Pela razão ou pela experiência? Para Locke, vai ter que vir pela experiência, então ele será um empirista. Porque isso é crucial. Você falar na experiência como fonte de fundamentação em Deus. Ou, se vocês quiserem, a natureza como fonte de fundamentação em Deus. Porque fundamentar em Deus tem que fundamentar. Por isso, também vai trabalhar uma teoria de um direito natural, o justnaturalismo, né? Porque Locke, assim como Hobbes, Locke também será um justnaturalista. Também trabalhará partindo de uma concepção de direito natural, que seria um direito divino. Mas isso deixa para nós desenvolvermos na próxima aula, quando pegarmos os pontos cruciais do segundo tratado sobre o governo civil. Então, esse ensaio sobre o entendimento humano, vou tentar, assim, de uma maneira brutal, dar uma indicação dele, e muito inspirado por essa sentença, não há ideias inatas, significando Deus não vem na minha cabeça, Deus está no que eu posso observar no mundo e racionalizar, pensar racionalmente sobre aquilo que eu observei no mundo, ou aquilo que veio do mundo pelos meus sentidos. Tá? Veio para mim do mundo pelos meus sentidos. Então, esse ensaio sobre o entendimento humano é uma espécie de fundamentação em Deus do procedimento intelectual, empirista, não há dúvida disso. Tá? É uma fundamentação. E também um guia de leitura de Deus na natureza. Claro que a gente pode falar, e há quem fale, que o Bacon foi empirista. O Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1626 e teve lá alguma participação política no reinado de James I. Ele próprio é também, como clássico, um empirista. Hobbes também pode ser pensado como um empirista também, ou um parentesco com o empirismo. Mas acontece que o ensaio sobre o entendimento humano acabou levando Locke a uma posição de destaque no empirismo, e por isso mesmo ele acabou ganhando uma importância muito maior como os outros, e às vezes até como uma espécie de fundador, o que aí já seria um exagero muito grande em se tratando, quando se tem todos os antecedentes que se teve, né, para chegar até ele. Mas, vamos dizer assim, isso aqui é um guia para ler a natureza, tá? Para ler a natureza rigorosamente, um guia para ler a experiência, um guia para ler Deus, e também refletir, né, sobre o próprio pensamento, de como é que o pensamento processa o seu entendimento, usando a sua razão, que não tem ideia dentro dela, para formar ideias. Processa nesse jogo todo com a realidade exterior para, finalmente, formar ideias nesse jogo, na sua prática, como resultado, né, de prática racional. Bom,
Visto isso, uma outra coisa agora, que serão os 2 tratados sobre o governo civil. Esses 2 tratados sobre o governo civil, temos o primeiro, que eu vou botar o nome aqui, um autor chamado Robert Filmer. Ele escreveu um livro chamado O Patriarca. E esse livro, O Patriarca, foi publicado pela primeira vez em 1650. E que eu saiba, Filmer, já estava morto quando Carlos II ressuscitou esse livro para fundamentar o seu governo e fundamentar também a teoria do direito divino dos reis governar, que tinha começado lá com James I, alegando essa teoria do direito divino dos reis governar. Muito bem. O Filmer tinha uma ideia que, para nós, uma birutice tal, até joga isso fora. Não há tempos completamente diferentes dos nossos. Tempos diferentes dos nossos. Vamos considerar isso. A tese do Filmer era mais ou menos o seguinte: todos os reis são descendentes diretos de Adão e Eva. E, por isso, eles têm direito total aos bens de todos os reinos, à propriedade, né, às terras de todos os reinos em que eles estão, em que eles reinam. E havia, né, no caso ali, né, uma relação enfitêutica, né, ou aforamento. O rei era o proprietário de todas as terras e o que ele cedia, na verdade, era domínio útil de propriedades de territórios demarcados, e isso que caracteriza a enfiteuse ou aforamento. Alguém é o proprietário da base, em geral era o rei mesmo, o proprietário divide, e as pessoas que usam aquelas divisões, elas são territoriais, elas são proprietárias da utilidade da terra e não da terra em si. Então, tempos, né, em que predominava essa relação, esse tipo de relação de propriedade, a relação enfitêutica, não era estranho ele dizer o rei é o proprietário de base. Mas por que ele dizia isso? Para que o rei pudesse intervir a hora que bem entendesse em todos os domínios úteis e remanejasse os domínios úteis. Você está como proprietário desse domínio útil aqui, toma, cai fora, porque agora eu vou botar um favorito meu como proprietário desse domínio útil aqui, porque o proprietário da base sou eu. E assim vai. Ou assim pretendiam que fosse. Mas a Revolução Gloriosa acabou com essas pretensões. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Vocês vão dizer para mim, mas o Locke está discutindo o tempo todo contra o Filmer por uma tese biruta dessas, de que os reis são todos eles descendentes diretos de Adão e Eva e que Deus deu o mundo para Adão e Eva. Deus deu o mundo para Adão e Eva, os reis são descendentes diretos de Adão e Eva. Por que vai discutir isso? É porque ele estava discutindo soberania, e mais ainda soberania fundamentada em Deus. O que Locke faz no primeiro tratado sobre o governo civil é contestar a tese da soberania dos reis, especialmente em relação à propriedade, claro, a soberania dos reis, para, depois de contestar a soberania dos reis, fazer, como fez de fato, uma tese em que falará da soberania civil sobre a propriedade, ou em que falará, na realidade, no direito civil de propriedade como direito natural. Uma coisa decorrente do direito natural. Decorrente do direito natural de propriedade, e quando se fala em direito natural, está se falando em direito divino. Recapitulando isso aí, que não sei se falei de uma maneira um tanto ou quanto apressada ou atrapalhada, mas porque o Filmer tinha essa tese absurda, mas era uma tese em que se discutia o fundamento da propriedade. O fundamento da propriedade dando aos reis o direito de intervenção, completo de intervenção
de intervenção na propriedade, o que significava, naquele momento ali na Inglaterra, confiscar domínios úteis de súditos em favor de outros, de alguns súditos em favor de outros. É o que está principalmente na base daquela esdrúxula para nós, né? Fundamentação que o Carlos II retomou do Filmer, ou pegou do Filmer, quando publicou, em 1580, 30 anos depois, portanto, aquela obra dele chamada O Patriarca. E o que o Locke faz, contestando isso, no primeiro tratado sobre o governo civil, que ele chama de falsos princípios, são falsos princípios de soberania, são falsos princípios de fundamentação em Deus da propriedade. É isso que ele está discutindo. Se nós pegarmos aquele difícil que eu estou dizendo em termos de digerir, né? De primeiro tratado sobre o governo civil. Então, recapitulando, o Locke está discutindo isso. Olha, nessa soberania aqui, a propriedade, ela não é absolutamente uma coisa que é um direito divino dos reis e que o rei distribui a utilidade dela para a hora que quiser e toma também a hora que quiser. Nada disso. Então, no primeiro momento, ele está quebrando com a ideia de fundamentação da propriedade por meio das Sagradas Escrituras nos reis. Tá? Fundamentação da propriedade como coisa dos reis e tendo como fonte as Sagradas Escrituras, a interpretação da Bíblia dada pelo Filmer. Bom, ele vai, então, para o segundo tratado sobre o governo civil, que é chamado, enquanto o outro foi falsos princípios, né? No fundo, falsos princípios de fundamentação da propriedade, ele agora vai trabalhar o segundo tratado sobre o governo civil, que tem o subtítulo de o verdadeiro fim do governo civil. E quando ele se refere ao verdadeiro fim do governo civil, ele está procurando, sobretudo, mostrar que o governo civil é um governo fundamentado na propriedade, mas na propriedade como direito natural, a propriedade que está fundamentada na criação divina, fundamentada naquilo que Deus deu aos homens em estado de natureza. Dizendo, com outras palavras, um Locke agora apresentando na teoria revolucionária dele, essa fundamentação da sociedade civil na propriedade privada e a propriedade privada fundamentada em Deus, porque ela seria decorrente do direito natural de propriedade, se ela seria aquilo que Deus teria dado para todos os homens quando os colocou no mundo, os criou no mundo em estado de natureza. E mais importante também, em cima disso, que essa fundamentação em Deus, da propriedade em Deus, ela não era uma coisa assim tão simples para ser considerada. Ela foi extremamente vinculada ao contexto vivido ali por Locke, ou vivido pelos ingleses, né, naquele tempo revolucionário. Essa propriedade, esse direito natural, seria vida, liberdade e posses. Tá? E o que acontece? Então, o direito natural dos homens seria vida, liberdade e posses. E, nesse caso, o que Locke está fazendo? Juntando essas três coisas e dando significado para elas de propriedade como direito natural. Então, todos os homens têm direito natural de propriedade. Propriedade é vida, liberdade e posses. Vida ninguém discute, Deus foi Deus. Deus foi quem deu essa vida para os homens. Propriedade, liberdade é deixá-los livres sem a intervenção de outros, sem serem obrigados a nada em relação aos outros. Porque também
em Locke tem muito essa questão também da preocupação, que ele está também falando com individualistas, de não deixar esses homens acreditarem que são obrigados moralmente a isso ou aquilo, não. Eles estão simplesmente vivendo, não têm obrigação com ninguém, e só consigo mesmo, só com a sua vida, com a vida dada por Deus. Mas aí vocês vão me perguntar, e as posses? As posses, aí é que está, elas seriam um produto do trabalho dos homens. Então, vida, liberdade, e uma vida, liberdade em que se trabalha para produzir, e nessa produção nem tudo é consumido, tem excedentes. Esses excedentes serão posses, que completarão, portanto, tudo aquilo que pode ser definido como junto, né, na juntada, como liberdade. Então, desculpe, como propriedade. Propriedade seria a vida, liberdade e posses. Mas as posses nos interessam especialmente aí, e eu tenho que antecipar isso para vocês, porque as posses, elas dizem respeito, na realidade, para Locke, aos excedentes monetários. Por quê? Porque quando nós vamos lá no segundo tratado sobre o governo civil, nós vamos encontrar uma coisa curiosa. Os homens, digamos assim, produzem lá um bem perecível, né? Um alimento qualquer que é perecível, tem aquilo, o necessário para o consumo deles, e tem um excedente daquilo. E um outro não produziu aquilo, mas precisa daquilo. Então, ele vai. Mas ele foi, digamos assim, alguém que foi numa expedição qualquer, de saque e tudo, ganhou dinheiro nessa expedição. Então, com aquele dinheiro, ele vai pagar os excedentes da produção do outro, que são bens para ele consumir. No final das contas, aquele lá que pagou, passou o dinheiro para esse aqui, que é um metal não, que é um metal não, que é um bem não perecível, né? O metal não seria perecível, e consumiu o que precisava consumir. Esse aqui ficou, então, com excedentes. Desculpem, esse aqui transformou os seus excedentes de um bem perecível em dinheiro. Ele agora terá posses. E é direito natural que ele tem para isso? Claro, é produto do trabalho dele. Não, espera aí, mas ele não... Ele produziu batatas, tomate, ele tinha o que ele produziu. Não, mas ele trocou. Agora, o dinheiro é um direito dele, é um direito civil. É um direito natural dele, ou melhor, já está em sociedade, é um direito natural dele ficar com o dinheiro que foi pago, que foi usado para aquele bem que ele vendeu. Eu enrolei esse final aqui para burro, admito. Acontece. Mas, seja lá, vamos limpar a jogada. A definição de propriedade, vida, liberdade e posses. Como é que as posses aparecem nessa história toda? Então, a vida, não há dúvida, criada por Deus. Liberdade, porque ninguém tem direito de intervir na vida um do outro. Tudo bem, também é uma coisa que vem de Deus. Nenhuma obrigação moral, nenhum cerceamento, nada disso. E as posses? As posses são produtos do trabalho, mas um trabalho que produziu excedentes. Produziu excedentes. E o que eu vou fazer com esses excedentes? Vou armazenar? Não, esse excedente aqui é de bens perecíveis. Mas tem alguém que não tem esses bens, tem dinheiro e me dá por esses bens perecíveis. Então, eu ganhei dinheiro por esses excedentes de bens perecíveis. Ótimo, agora esse dinheiro está comigo. Eu vou consumir esse dinheiro? Não. Mas esse dinheiro é um direito meu, porque ele foi dado em troca de um produto do meu trabalho, de um produto que foi excedente de consumo, que excedeu as minhas necessidades de consumo, mas, seja lá como for, pelo produto do meu trabalho. Então, o dinheiro veio também como representante do direito do meu trabalho, acaba sendo parte das minhas posses. É o que ele está vinculando, né? É o que ele está vinculando, na verdade, ao que na Bill of Rights vem por parte do... que tem na Bill of Rights, que
que é o artigo 4º, que é o quarto, e que é um artigo dado para a proteção dos direitos civis, mais precisamente do dinheiro. Está aqui o artigo 4º da Bill of Rights, que toda retirada de dinheiro para uso da coroa, sob pretexto de prerrogativa real, sem o consentimento do parlamento, ou por tempo mais longo, ou de modo diferente do que tenha sido consentido, é ilegal. Isso aqui é uma proteção ao direito civil. O parlamento não pode tirar dinheiro ou ficar com dinheiro mais tempo do que deve, no caso de ter lá tomado um empréstimo ou coisa assim. Então, nada estranho para nós considerar aqui que essas posses, na verdade, têm como intenção falar do dinheiro excedente de cada um como protegido contra impostos do rei por ser um direito civil. Não sei se ficou claro isso que, afinal de contas, acabei dizendo com essas palavras. Seja lá como for, eu vou voltar isso aqui e falar de novo na próxima aula. Pode ser que eu tenha enrolado demais. Se tiver enrolado demais, vocês façam perguntas aí e eu desenrolo esse novelo. Não havia necessidade de enrolar, nem há, mas, sei lá, acabei enrolando um pouco. Perguntas que vocês possam me fazer, por favor, façam. Nada? Nada? Posso terminar a aula assim? Professor, eu não tenho nenhuma pergunta para lhe fazer. Eu achei que ficou bem explicativo. Ficou claro o negócio? Sim, ficou bem claro. Então, tá. Eu vou falar de novo nisso quando trabalhar a base do pensamento do Locke no segundo tratado sobre o governo civil. E talvez ajude vocês a ficarem mais seguros disso e a desenvolverem também alguma coisa quando pensarem a respeito. Eu quero destacar assim, no final para vocês duas coisas, né? Primeiro, que o pensamento do Locke, a importância do Locke para aquele período revolucionário, e um pensamento de um revolucionário civil vinculado a instituições civis. E outro ponto que eu quero trabalhar com vocês é de que a fundamentação de Locke foi justnaturalista, foi em direito natural. Portanto, falou-se em direito natural, falou em natureza, falou em direito divino. Portanto, uma fundamentação em Deus. Em resumo, a sociedade civil para Locke seria fundamentada em Deus. Por que é fundamentada em Deus? Porque é fundamentada na propriedade, que seria um direito divino de todos os homens, enquanto que é um direito divino sempre individual, tá? Não seria um direito divino coletivo, porque a própria base da definição de propriedade é a vida. E a vida não é vida coletiva, não está pensando em vida individual. Então, vida, liberdade e posse trabalha como definição de propriedade, como equivalente à propriedade, é sempre algo pensado como privado, como individualizado. E depois nós vamos ver na próxima aula como é que essas coisas podem ser também desenvolvidas, né, para instituições que vieram depois. Vamos ver se eu consigo trabalhar alguma coisa a mais, se não, na próxima aula, nas aulas que vierem depois de Montesquieu, das aulas de Montesquieu e das de Rousseau. Então, professor, o senhor pretende continuar com Locke na próxima aula? Vou falar, vou entrar no vou ter que falar. Eu tenho que falar em Locke,
Tem coisa que eu tenho que falar em Locke. E vocês não me deixem esquecer disso. Eu tenho que falar não só nessa base do pensamento dele, mas como, digamos assim, a defesa da escravidão, que ele tem uma tese defendendo a escravidão. Tá? Nós temos também o que é uma coisa complicada. Se é direito humano, vida, liberdade e posses, como é que você vai, de repente, trabalhar, ter uma teoria de escravidão, ou ele mesmo ser um comerciante de escravos também, que de leve foi. E vamos ter também que trabalhar uma coisa chamada prerrogativa, que é a coisa do capítulo 14. Coisa do capítulo 14. Vamos ter que trabalhar o conceito de sociedade civil que vem nele, conceito de sociedade civil, a prerrogativa, que a prerrogativa já é uma prerrogativa de executivo, tendo em vista bem público, que tem a ver com soberania. Tem coisas a serem exploradas ali, é o que eu vou fazer na próxima aula. Só não vou falar em poder federativo, que é um poder da Commonwealth para o mundo exterior, tá? Dela para o mundo exterior. Mas não é alguma coisa assim significativa em termos de instituições políticas que se criam dentro da própria Inglaterra, se bem que mais tarde, considerada a presidência dos Estados Unidos, tem tudo a ver. Mas pode ser até que tenha a ver, não sei. Essas coisas necessitam muito de discussão. Tá certo? Certo, professor. Só uma dúvida. Só pretende chegar nesse período a falar também sobre o Rousseau? Vamos pegar Montesquieu e Rousseau. Tem que pegar. Vamos pegar. Montesquieu e Rousseau. E depois, quando eu fizer a revisão dessa aula, eu passo para vocês. Eu mando para vocês aí.